Imagina você tendo que sacrificar um cordeiro para pedir perdão pelos seus pecados. E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Ligados na Palavra. Hoje, quinta-feira, dia 10 de outubro. E é muito bom estar com você mais uma vez para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Se você não tem o nosso guia de estudos dessa segunda temporada, não deixe de acessar no cpb.com.br e adquirir então o seu guia de estudos. Se você está nos ouvindo pela radioadvai.net, eu quero te convidar a clicar em ligadosnapalavra.com e acompanhar todos os vídeos aqui do Ligados, dessa e da temporada passada. E aqui no estúdio nós já estamos com o Jadir para mais um dia de estudos. Tudo bem, Jadir? Tudo bem. Vamos então estudar a Palavra de Deus mais uma vez? Vamos, com certeza. E hoje vamos falar sobre pecado. Como que nós vamos fazer para tirar o nosso pecado, para pedir a Deus perdão pelo nosso pecado. Preparado para estudar conosco? Então feche seus olhos que vamos falar com Deus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Fique conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. Jadir, a gente viu que no santuário passado, as pessoas iam e levavam um cordeiro, um animal para sacrificar. E hoje, nós não levamos ao templo um animal. Como é feito para a gente pedir perdão aos nossos pecados? Hoje, para que possamos ser perdoados dos nossos pecados, nós temos que dar 3 passos. Quais? Primeiro, nós devemos reconhecer que pecamos, que erramos. Se nós não reconhecemos que erramos, como que nós vamos pedir perdão? Se nós achamos que estamos certos. Então nós precisamos reconhecer que nós estamos errados. E deixa eu te perguntar, reconhecer assim, Senhor, perdoe os meus pecados, amém? Não, seria reconhecer o pecado específico. Olharmos e ver, Senhor, me perdoe pelo que eu fiz assim, assim, assim. Né? Reconhecer, Senhor, eu errei, eu pequei, eu preciso da tua ajuda agora. Então, primeiro passo, nós precisamos reconhecer que nós estamos errados. Segundo que nós passo. pecamos. Segundo passo, reconhecer que sozinhos nós não conseguimos resolver esse problema. E com quem? Com amigo, com pai, com parente? Só com Cristo Jesus, que é o terceiro passo. Nós irmos até Ele, através das nossas orações, através do estudo da palavra, e pedir a Ele que, por favor, perdoe o pecado que nós cometemos. Os nossos pecados é algo assim muito, muito amplo, né? É claro que quando nós estamos orando na igreja, quando estamos orando com um grupo, aí sim nós podemos colocar os nossos, né? Os pecados que nós cometemos, sem especificar. Mas aquele momento especial, tá? Você e Deus sozinho, ali é um bate-papo que você vai ter com Deus. Então nós vamos conversar, vamos falar para Deus, Senhor, eu cometi esse erro hoje, ou esses erros, esse, aquele, e eu sei que eu errei, e eu sozinho não consigo resolver esse problema, então eu preciso da tua ajuda. Por favor, Deus, me perdoa, e me ajude a mudar, a esquecer isso e continuar a minha caminhada. E aí você fala então que nesses 3 passos a gente é perdoar pelos pecados. Mas talvez seja também a sua dúvida em casa. Se nós cometemos um pecado, se nós erramos, passamos pelos 3 passos, Deus nos perdoa. Sim. E aí nós então cometemos o mesmo erro novamente. E agora? O que você acha que vai acontecer? Deus perdoa, não perdoa? O que acontece? Ou se Deus nos perdoa, nós não cometemos o mesmo erro de novo? Nós, infelizmente, em alguns casos, nós cometemos o mesmo erro. 1, 2, 3, 4, às vezes inúmeras vezes, aquele mesmo erro. Por quê? Porque talvez seja justamente o lado que nós somos mais fracos. E é ali que o inimigo procura trabalhar e nós damos uma oportunidade, vamos colocar assim, para ele, uma brecha, para ele poder trabalhar em cima daquilo dali. Então, Deus vai perdoar uma vez, perdoa a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez. Enquanto nós pedirmos perdão, eu creio que Ele vai nos perdoar. Pedir perdão, é claro, com sinceridade de coração. Porque às vezes, não, eu pequei, mas Deus vai me perdoar. Aí é muito fácil, né? Só que nós precisamos
reconhecer. E quando Deus nos perdoa, é claro que mesmo que venhamos talvez cometer o mesmo erro, só que ele vai ser cometido com menos intensidade. Um grau menor, vamos colocar assim. Se podemos colocar pecadinho e pecadão, né? Do nosso ponto de vista, às vezes nós colocamos isso, né? Mas num grau menor. E aí o que acontece? Deus vai nos perdoar. E é interessante nós notarmos que ele vai nos perdoar como se fosse a primeira vez que nós cometemos aquele erro. Porque na Bíblia está escrito que os nossos pecados, quando Deus perdoa, ele lança lá nas profundezas do mar. Lá onde é esquecido. E ele realmente esquece. Então quando nós cometemos aquele, talvez o mesmo pecado, ele está ali, vai nos perdoar como se fosse a primeira vez que ele estivesse nos perdoando. Você falou que o primeiro passo é reconhecer. Sim. Por que é tão difícil, às vezes, a gente reconhecer o nosso pecado? Porque na maioria das vezes nós somos egoístas. Nós colocamos o eu à frente. Nós colocamos o eu como se fosse o mais importante, como se fosse o melhor, como se eu fosse o melhor. Eu não preciso. Enquanto eu não fizer esse reconhecimento de mim, de que eu preciso, eu jamais vou conseguir chegar até Deus. Muitas vezes nós vamos, não, eu vou porque a Bíblia está pedindo, eu vou porque o pastor falou que eu tenho que ir, eu vou porque o ancião da igreja falou que tem que ir. Mas não é assim. Nós devemos ir porque nós reconhecemos e aí nós estamos nos humilhando. E é através da humilhação. Nós vemos vários pontos, vários casos na Bíblia, histórias de povos que eles precisaram se humilhar verdadeiramente ali e Deus deu a eles o perdão. Uma questão, um povo, por exemplo, o povo de Nínive, era um povo que, com toda a sua maldade, tudo, e Jonas foi até ali para falar para eles, para destruir tudo, que Deus iria destruir, porque não tinha jeito aos olhos de Jonas, aos olhos dos homens. Só que havia um detalhezinho: se eles se arrependessem, vissem aquilo que eles estavam fazendo verdadeiramente era errado, Deus não iria destruí-los. E foi o que aconteceu, começando pelo rei, a pessoa de maior autoridade no local, e depois passando para as pessoas que estavam mais ali em volta, depois para o povo, e até os animais. Eles tiveram que se vestir de pano de saco, para que pudesse mostrar ali humildade, que eles estavam se humilhando e pedindo perdão a Deus por todos os erros. E era um povo terrível. Você viu que não é tão fácil pedir perdão dos pecados, mas também não é impossível. Qual pecado tem atrapalhado você e seu relacionamento com Deus? O que tem afastado você de Deus? Pense nisso. Nós vamos orar para encerrar o programa. E neste momento, durante a oração, eu queria que você pensasse qual é este pecado e peça a Deus que tire da sua vida, que resolva esse problema. Não deixe de terminar esse vídeo sem conversar com Deus. Jardim, para a gente encerrar, ora para a gente. Com certeza. Grandioso Deus, amantíssimo Pai, por favor, Senhor Deus, ajuda-nos a cada dia a reconhecer que somos falhos, fracos e pecadores e necessitamos, Senhor Deus, constantemente das Tuas bênçãos em nossas vidas, do Teu perdão por Jesus. Amém. E aí, pensou? Pois bem, você vai ter mais um pouquinho ainda aqui durante a sua leitura dos Salmos de hoje, que é o Salmos 64. Não deixe de pensar, não deixe de conversar com Deus e se entregar nas mãos dele. A gente se vê então amanhã no próximo Ligados na Palavra. Um abraço, tchau!